Existem duas maneiras de você se tornar dentista da Marinha. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar como que você vai escolher a forma certa para você entrar para o seu perfil específico de dentista. Mas antes da gente começar esse bate-papo para valer aqui no nosso vídeo de hoje, deixa eu me apresentar aqui rapidamente para você, caso você ainda não me conheça, caso você seja, por exemplo, novo aqui no nosso canal. Bom, o meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado de carreira do Exército. Eu passei nesse concurso lá atrás, no ano de 2014, em primeiro lugar para a vaga de dentística restauradora. E depois dessa aprovação, eu criei o curso Dentista e Militar, com o objetivo de ajudar dentistas como você que está me assistindo a alcançar a aprovação nos 3 concursos de carreira das Forças Armadas. Eu estou falando aqui dos concursos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E a essa altura do campeonato, no momento que eu gravo esse vídeo, esse objetivo vem sendo bem cumprido por mim, por todo o nosso time, toda a nossa equipe de professores, porque temos alunos aprovados justamente nesses concursos. Quem sabe você não pode até ser o próximo também. Bom, no nosso vídeo de hoje, como eu falei aqui na introdução, bem no comecinho aqui da nossa conversa, existem duas maneiras de você se tornar dentista da Marinha. No nosso vídeo de hoje a gente vai focar na Marinha, nessa instituição específica. E essas duas formas de ingresso confundem muito os dentistas que são leigos nesse mundo militar. E, como eu prometi no começo aqui da nossa conversa, eu vou te ensinar a escolher o melhor caminho, a maneira certa para você entrar. Porque, apesar de existirem duas formas de ingresso, não necessariamente as duas vão servir para você. Ou as duas vão ser igualmente, apresentar determinado nível de complexidade para você ingressar de maneira igual. Não necessariamente isso vai acontecer. Na verdade, isso não vai acontecer. Uma forma vai de fato ser melhor para você. Tá? Então, essas duas formas de ingresso a gente pode dividir conceitualmente, de duas maneiras, obviamente. Na forma temporária e na forma de ingresso via concurso de carreira. E existem várias diferenças entre essas duas formas de ingresso. Inclusive, eu posso até dizer que as únicas semelhanças, assim, basicamente, que essas duas formas de ingresso possuem é que elas estão abertas anualmente para você, tá? É basicamente essa a única semelhança mesmo. Então vamos começar a elencar aqui com calma, passo a passo, didaticamente, cada uma das diferenças entre essas formas de ingresso. Então, inicialmente, eu vou falar para você sobre tempo de serviço e dinheiro. Quanto você ganha em cada uma dessas formas de ingresso. Porque, a meu ver, tempo de serviço e dinheiro que você ganha, essas duas coisas estão interligadas, tá? Então, falando inicialmente aqui do ingresso de carreira, quando você passa no concurso de carreira, você conquista a sua estabilidade vitalícia. O que quer dizer isso na prática? Eu vou explicar para você. Quando você passa no concurso, você se compromete ali junto à instituição a servi-la por 35 anos. Você pode até pedir demissão no meio do caminho se você quiser, mas normalmente dentistas não fazem isso. Eles servem durante esses 35 anos porque ao final desses 35 anos você se aposenta com o salário do último posto. Então, atualmente, você ingressa na carreira ganhando ali na faixa de seus 10 mil líquidos, é o que você coloca no bolso mesmo, eu não estou falando de bruto aqui, tá? Tem muita desinformação na internet, com salários exagerados, Normalmente eles se referem a salários brutos, aquilo que é descontado depois, por impostos, essas coisas assim, por exemplo, Mais grave que o seu salário líquido, o que você coloca no bolso, como eu falei, tá ali na faixa de uns 10 mil reais mais ou menos. E aí no final da carreira você se aposenta ganhando ali na faixa de uns 15 mil reais, É o salário do último posto da carreira de um dentista concursado da Marinha. E esse salário do último posto é o mesmo salário que você vai receber como aposentado, depois desses 35 anos de serviço. Então esse é o prêmio que você ganha depois de ter, digamos assim, depois de você ter cumprido esses 35 anos. Tá? Falando do temporário, o tempo de serviço dele é totalmente diferente. Tá? O temporário, quando ele ingressa por essa via de seleção, digamos assim, por esse concurso, ele tem apenas 1 ano garantido na força. E ele pode ficar, no máximo, 8 anos como dentista temporário dentro da Marinha. E existe muita desinformação na internet sobre isso também. Porque, como se trata de um concurso, existem vários cursinhos preparatórios que preparam para essa prova. Inclusive, eu vou falar das diferenças das provas de carreira para a prova de temporário também, já mais para frente aqui no nosso vídeo.
Mas, de repente, para, sabe, atrair pessoas, atrair matrículas, eu vejo que muitos desses cursos preparatórios, na prática, mentem e dizem que o dentista vai ficar 8 anos quando ele entrar. E não é verdade isso. Inclusive, não é verdade também quando dizem que não, você precisa fazer algo muito errado para não conseguir ficar os 8 anos. Também é mentira isso. Tá? Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando o dentista temporário entra na Marinha, como eu falei, ele tem apenas 1 ano garantido. Quem decide se ele vai renovar para o 2º ano, para o 3º ano, para o 4º ano, até o 8º ano, são os superiores hierárquicos dele dentro da Marinha. E você não precisa ter feito algo errado, alguma coisa assim para não renovar, não. Basta o seu superior não querer que você renove. Você pode ser um excelente dentista, pode ser um excelente militar, você pode acabar não renovando, por motivos diversos, tá? Eu sei do que eu estou falando porque a carreira nas Forças Armadas de dentistas, seja no Exército, Marinha, Aeronáutica, seja de carreira, temporário, ela é igual, só muda a farda. Então, eu passei nesse concurso do Exército em 2014, todos os anos eu vejo dentistas não sendo renovados, dentistas bons, bons militares inclusive também, bons na parte militar também, não sendo renovados. Ah, mas por que, Vinícius? Ora, porque o diretor do hospital, a diretora do hospital, o chefe da odontoclínica não quis, recomendou que ele não renovasse, por milhões de motivos, tá? Então o que eu estou falando aqui não tem a intenção de te desanimar em ser dentista temporário. Muito pelo contrário, eu só estou te dando uma perspectiva realista da coisa. Normalmente, quando você é um excelente dentista, quando você é um excelente militar, quando você se torna na prática imprescindível para aquele lugar que você trabalha, a tendência natural é que você renove ano após ano. É uma garantia? Não. Aumenta as suas chances de ficar? Sim, com certeza. Então é importante ter esse alinhamento de expectativas. Certo? Bom, vamos então para o próximo tópico aqui, né? Onde você pode trabalhar a depender da forma de ingresso. Vamos começar a falar aqui primeiro da parte de carreira mesmo, né, da odontologia da Marinha, tá? Quando você quer se tornar dentista concursado de carreira da Marinha, você pode concorrer a vagas nacionais ou regionais. Quais são as diferenças entre as duas? Quando as vagas são regionais, como inclusive aconteceu nesse ano de 2026, né, no ano que eu gravo esse vídeo, né, nesse ano de 2026 no concurso da Marinha, quando essas vagas são regionais, o edital já lista para onde você vai. Tá? E além de listar para onde você vai, o edital já diz que você tem que ficar cerca de 20 anos nesse local até você poder ser transferido para um outro local. Tá? Então isso foi bom em 2026 para algumas pessoas, mas, a meu ver, não foi interessante para a maioria dos dentistas que costumavam fazer esses concursos da Marinha, porque o número de inscrições no concurso caiu bastante. Então, pode ter acontecido uma série de coisas, né, para as pessoas não terem achado isso interessante. De repente, os locais, né, que surgiram em edital não foram tão interessantes para a maioria dos dentistas do Brasil, né, de repente essa coisa de ficar literalmente preso, né, por cerca de 20 anos no mesmo local, talvez não tenha sido tão interessante assim para a maioria dos dentistas. A gente pode pensar aqui uma série de teses, né, para que isso tenha acontecido, mas de fato, isso fez com que o interesse no concurso de carreira da Marinha desse ano diminuísse. Só que aquelas vagas nacionais no concurso de carreira da Marinha, elas não foram extintas, não. Elas ainda estão previstas em edital, elas só não abriram nesse edital. E quando as vagas são nacionais, você só descobre para onde você vai, e pode ser qualquer local do Brasil, depois do curso de formação de oficiais. Então você cumpre todas as etapas ali previstas no edital, vai para o curso de formação de oficiais, cumpre ali seus 7, 8 meses mais ou menos de formação militar, de formação administrativa para a carreira, e aí você descobre ao final dele para onde você vai. Como eu falei, pode ser qualquer lugar do Brasil. Só que você não fica lá a vida inteira, né? Esse é só o seu primeiro local de trabalho. Depois de cerca de 2 anos ali, depois de 2 anos, você pode pedir transferência, inclusive uma transferência remunerada. Você ganha dinheiro para ser movimentado para um outro local do Brasil. Tá? Falando da via temporária, essas vagas elas sempre são regionalizadas. Você vai se inscrever para um determinado distrito naval e existem 9 distritos navais no Brasil e você vai ficar naquele local ali listado em edital. Então essas vagas regionais elas são similares, né, nesse caso, àquelas vagas regionais que abriram no edital do concurso de carreira da Marinha desse ano, certo? Bom, falando agora de pré-requisitos, né? Tanto para a via carreira quanto para a via temporária, os principais pré-requisitos são idade e titulação, ou seja, os certificados, né, os títulos que você tem. Vamos começar falando do de carreira primeiro.
tá? Então, falando de idade, né? Para você ser dentista concursado de carreira da Marinha, até 30 de junho do ano da prova que você vai fazer, você pode ter no máximo 33 anos. Falando de titulação, né, que você pode ter, isso está atrelado ao tipo de vaga que abre no concurso. Então, falando de vagas nacionais, você precisa ter apenas a graduação como certificação obrigatória, não precisa ter especialização, nada disso. Basta ter a graduação, interessante, né, para os dentistas mais novos que estão ingressando ali no mercado de trabalho, apesar de as vagas serem sempre para especialidades. Então, por exemplo, digamos que você tenha saído da graduação, né, só tem o seu diploma ali de graduação, aí abriu um concurso da Marinha, abre todo ano, né, como eu falei, e aí você quer disputar uma vaga de endodontia, por exemplo, né, uma vaga nacional nesse caso. Tá? Uma vaga nacional. É exigido graduação como título obrigatório somente para as vagas nacionais. Você pode disputar essa vaga e se você passar para essa vaga, a Marinha ainda vai dar cursos e estágios na área de endodontia de graça para você ir criando perícia naquela área que você passou no concurso. Então é bem interessante, né? Para quem está começando a carreira é fenomenal isso aqui. Tá? Falando das vagas regionais, que foram as vagas que abriram nesse ano no concurso da Marinha, inclusive, como eu já falei aqui no vídeo, nesse ano de 2026, a Marinha exige que você tenha ou uma especialização ou uma residência na área que você está concorrendo. Será que, vou levantar aqui mais um questionamento, será que o desinteresse maior no concurso da Marinha desse ano tem a ver com isso também? Será que a Marinha vinha sendo o concurso que mais atraía dentistas para fazerem seus concursos em relação à aeronáutica e o exército? Concurso de carreira eu estou falando aqui, né? Porque as vagas eram nacionais e exigiam somente a graduação, então isso ampliava o leque de dentistas que poderiam fazer essa prova. É um questionamento que vale a pena a gente levantar aqui também, né? E esse concurso da Marinha de Carreira, ele, falando de titulação ainda, ele explora títulos da seguinte maneira. Existe uma prova de títulos que é classificatória. O que eu falei agora há pouco é de titulação obrigatória. Agora eu estou falando da prova de títulos classificatória. Então, independente das vagas no concurso de carreira serem regionais ou nacionais, não importa. Vai ter sempre ali uma prova de títulos classificatória. E eu vou listar para você, eu vou colocar aqui na tela tudo que é pontuado e quanto pontua cada um desses títulos listados na prova de títulos classificatória da Marinha, do concurso de carreira. Eu estou falando aqui, tanto para vagas nacionais quanto para vagas regionais. Então vai pontuar artigo até 2 pontos, curso de auditoria em saúde 3 pontos, tempo de trabalho comprovado até 15 pontos, especialização ou residência 25 pontos, mestrado 27 pontos e doutorado 28 pontos. Então, quando você vê todos esses pontos aí, né, parece que é uma concorrência desleal dos dentistas que têm muitos títulos em relação àqueles que não têm. Na verdade, não é bem assim, tá? Eu vou te explicar por quê. Se a gente for analisar o cálculo final da nota desse concurso de carreira da Marinha, você vai perceber que a prova teórica, ou seja, aquela que exige basicamente que você estude mais e melhor do que os outros, né? Ela tem peso 3. Essa prova de títulos, todos esses pontos aí, que somam 100 no total, né? Podem somar 100 no total ali no máximo, tem peso 1 apenas. Então você poderia ter todos os títulos do universo ali, que no máximo você teria 100 pontos. Enquanto que a prova teórica pode somar, nesse cálculo final aí da nota, né? 300 pontos, né? Para finalizar esse cálculo ainda tem a prova de redação, né, que somaria mais 100 pontos aí no total. Então veja, né, que a parte intelectual, né, a parte teórica de conhecimento do dentista nesse concurso de carreira, ela pesa muito mais do que a experiência profissional, né, daquele dentista que é avaliada por meio da prova de títulos classificatória. Então é isso que é priorizado no concurso de carreira da Marinha, esse conhecimento teórico mesmo. Falando agora da parte temporária, né, titulação obrigatória mesmo, só a graduação é exigida, tá? E existe uma prova de títulos também classificatória nesse concurso para temporários da Marinha. E eu vou colocar aqui na tela também como ela funciona, tá? Eu vou listar aqui para você. Então, artigo vai pontuar até 5 pontos, curso de idiomas vai pontuar até 8 pontos, tempo de trabalho comprovado também até 8 pontos, especialização residência 20 pontos, mestrado 24 pontos e doutorado 35 pontos. Agora, o cálculo da nota final desse concurso para temporário é diferente do de carreira. Olha só que interessante. A prova teórica aqui nesse caso, diferentemente do de carreira, né, que tem peso 3, no temporário tem peso 1. E a prova de títulos, que tinha peso 1 no concurso de carreira, no de temporário tem peso 2. Então veja que nesse concurso para temporário se prioriza, na verdade, a experiência profissional daquele dentista e não tanto assim conhecimento teórico dele. E o limite de idade é bem diferente também, tá? Lembra que eu falei que era de 33 no ano da prova, até 30 de junho do ano da prova, no concurso de carreira? Pois é, no de temporário esse limite de idade é bem maior, é 41 anos.
Então, olha que interessante, né? Vamos fazer algumas análises aqui, tá? Concorda que dentistas mais velhos, mais, né, idosos, digamos assim, né? Brincadeiras à parte aqui, dentistas mais antigos, né, mais experientes na carreira, podem participar desse concurso pré-temporário? A tendência é que esses dentistas tenham muito mais títulos, né, do que aqueles que concorrem ao concurso de carreira, né? Porque o limite de idade é mais baixo, né? Então isso limita o número de cursos, né, que determinado dentista mais novo ali pode acabar fazendo. Então, se os dentistas podem ter mais títulos, né, tem mais tempo para conquistar mais títulos nesse concurso de temporário, e a prova de títulos do concurso de temporário tem peso 2, realmente parece não ser um concurso para dentistas mais jovens, né? Eu estou aqui te auxiliando a alinhar as expectativas a depender do seu perfil. Se você é um dentista mais antigo, parece que a via temporária, né, está mais próxima ali da sua realidade. Se você é um dentista mais novo, parece que o concurso de carreira está mais próximo da sua realidade. Então, não adianta a gente brigar contra esses fatos, né? A gente tem que aceitar que essas são as regras do jogo, né? A gente vai se adaptando e vai vendo o que é melhor pra gente, tá? Então, eu espero já ter te ajudado aqui a começar a tomar uma decisão, tá? Falando agora de provas, né? Os dois concursos têm prova teórica, como eu falei, né? Eu só não expliquei como é que elas funcionavam. Então eu vou explicar isso para você a partir de agora, tá? Então a prova do concurso de carreira para dentista da Marinha, ela funciona da seguinte maneira. São 3 sessões de prova cobradas nesse concurso. São 25 questões de múltipla escolha da especialidade que você está concorrendo, pode ser prótese, dentística, né? Seja lá o que for, e mais 25 questões de múltipla escolha de odontologia geral. Essas são as questões de múltipla escolha. E como eu falei há pouco, né, existe também uma prova de redação sendo cobrada nesse concurso de dentistas de carreira da Marinha. Tá? Nessas provas, nessas questões de múltipla escolha, são cobrados livros e assuntos muito específicos. Só podem sair livros e assuntos que estão listados lá em edital. Então, sabe, o estudo é direcionado, né, focado no que está sendo cobrado no edital é obrigatório. É importante falar isso porque tem muita gente que acha que pode, sei lá, contratar uma plataforma de questões genéricas e sair resolvendo questões, né, estudar com os livros que tem em casa. Não, tem que ser focado no edital. E tem que também conhecer o que a banca gosta mais de cobrar, tá? Senão você vai estudar todos aqueles assuntos do edital, 90% do que está ali não cai, poderia cair, mas não cai. A banca tem suas preferências, então esse estudo direcionado é fundamental, tá? Falando agora da prova teórica do concurso de temporários da Marinha, até pouco tempo, né, eram cobradas 2 sessões de prova. Até pouco tempo, não é mais assim. Eram algumas questões de múltipla escolha de português e outras questões de múltipla escolha de conhecimentos navais, tá? Recentemente isso mudou. Agora são cobradas somente 40 questões de múltipla escolha de português, tá? Então as provas, como você pode ver, são totalmente diferentes uma da outra. Tá? Vamos falar agora sobre o calendário para a gente finalizar aqui a nossa análise nesse vídeo de hoje. Então, o concurso de carreira da Marinha para dentistas, ele sempre tem o seu edital liberado no comecinho do ano. Nesse ano, por exemplo, isso aconteceu no final de janeiro. E a prova sempre acontece no meio do ano. Nesse ano, ela aconteceu em maio. É sempre nessa faixa, tá? A mesma coisa, quando eu digo mesma coisa, eu digo essa padronização de sempre ser liberado, o edital ser liberado em determinada época, a prova acontecer em determinada época, isso se repete também para o concurso de temporário. Só que o que acontece em um semestre no concurso de carreira, na verdade, acontece no segundo semestre, no outro semestre, no semestre oposto, melhor dizendo, quando a gente fala do concurso de temporário. Então, o edital de temporários normalmente é liberado ali em outubro, novembro, e a prova teórica mesmo acontece normalmente ali em fevereiro, janeiro, mais ou menos ali no começo do ano. Então, essa lógica ali, ela é um pouco invertida. Então, finalizando aqui toda, sabe, eu dei um banho de dados aqui em você, né? Finalizando toda essa compilação de informação, eu te pergunto, o que você prefere? Você prefere ser temporário ou você prefere ser de carreira? Independente de preferência, qual formato que você acredita que você tenha mais chance de conseguir ingressar? É a via temporária? É pela via de concurso de carreira? O que você consegue ter mais facilidade? O que você tem mais chance de entrar? Me diga aqui nos comentários. E se você precisar de ajuda ainda também para tomar uma decisão informada para sua vida, o que é que eu faço? Eu sigo carreira via concurso? Ou eu tento ser temporário? Eu faço uma coisa, depois faço a outra? Sabe? O que eu tenho que fazer? Me diga aqui nos comentários também que eu vou te responder e vou te orientando, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse longo vídeo aqui. Ficou longo porque eram muitas informações que eu tinha que passar para você e eu espero que agora você tenha condições realmente de tomar a decisão informada da melhor maneira possível para sua vida. Um abraço, até o próximo vídeo.